É isso aí, povo de Deus. Mais uma vez, Pai seja convosco. Começa nesse momento mesmo. O tema é o quê? O tema é ao trono e a ira de Deus, parte 1. O tema é esse, né, irmão Nathaniel? A herança, o trono e a ira de Deus, parte 1. Então vamos lá. Irmão Nathaniel, com você. Amém, graças a Deus, pastor Medeiros, também deixa a minha oração para todos, Pai seja convosco. Muito obrigado mesmo pela audiência de vocês, meus queridos irmãos. Então é uma honra estarmos aqui com essa programação para aprender mais da palavra do nosso Deus. Com certeza esse é o objetivo. É isso aí, irmão Nathaniel. A leitura do texto é Salmo 2, versículo 1 a 12. Amém, graças a Deus. Então vamos para essa leitura abençoada, glorificando e exaltando o nosso Deus. Amém. Então vou colocar os versículos na tela para os nossos caríssimos irmãos acompanharem, graças a Deus. Então vamos lá, você acompanha na tela, verificando. Então diz aqui o seguinte: porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os surbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereça no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. É isso aí, meus amados, é isso aí, meus irmãos. Muito maravilhoso esse tema que fala a respeito do reino futuro. Deus promete aqui para o rei futuro a herança, a terra prometida, né? E ele regerá com vara de ferro. É isso aí. E todos devem se assujeitar ao seu filho. Quem não se sujeitar, o que será dele, né, irmão Nathaniel? Amém. Então diz aqui, fala sobre o reino do Messias, do Filho de Deus, que ele vai reger as nações com vara de ferro. Então vara de ferro significa disciplina. E a pessoa é uma disciplina rígida para a pessoa seguir. E aqueles que não aderirem, os mal, conforme está escrito, vão ser destruídos. Então a gente vê pela palavra de Deus e vamos falar com mais detalhes sobre como é o tema, a herança, o trono e a ira de Deus. Aleluia. Graças a Deus. É isso aí. Irmão Nathaniel, qual a primeira pergunta desse tema, desse estudo? Amém. Temos a primeira pergunta, que é a seguinte: que importante aliança fez Deus com Abraão e sua descendência? Glórias a Deus. Que importância, né? Eita, que maravilha. Gênesis capítulo 15, versículo 13 a 21. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para a leitura. Graças a Deus, pronto. Então vamos pegar nas Santas Escrituras. Pronto. Aqui diz: então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de te servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia.
E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metade. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: tua descendência tem dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cademoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. Eita, pastor Medeiros. Rapaz, você tá lendo ou só falando? Rapaz, mas você é um intelectual. Eita, louvado seja Deus. É isso aí, meu povo, é isso aí, povo de Deus. Você ouviu aí a leitura bíblica, a qual promessa Deus fez a Abraão, né, que ele daria, né, a terra prometida, daria todos os reis da terra em suas mãos, e Deus prometeu que ele possuiria todas essas terras, mas ainda não a possuiu. Vamos entender um pouco mais sobre a Escritura Sagrada. Diz mais, o versículo, capítulo 17, versículo 8. Amém, graças a Deus, isso mesmo. Então vamos aqui, graças a Deus, aleluia. Então diz aqui a palavra de Deus, continuando em Gênesis, então diz o seguinte: e te darei a ti e a tua descendência depois de ti a essa terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Eita, que glória, irmão Nataniel, que bênção, lhe darei a ti. Amém. E a tua descendência, e a descendência depois de ti. É isso maravilhoso, né? A promessa que Deus fez. E por que, irmão Nataniel, que as pessoas querem por força morar no céu? Amém. O pessoal quer algo que Deus não prometeu, pastor Medeiros. Então, com base ali, os homens se desviaram de Deus e passaram a ser idólatras, e com a crença que os deuses habitam nos céus, e eles querem ir para lá também. Então é uma doutrina sem sentido na escritura, porque o céu é o trono de Deus, a terra Deus criou para Jesus e para a humanidade. Pois é, a gente analisa a Escritura Sagrada e veja que a promessa, né, que Deus fez para Abraão, seu servo. Ele fez uma promessa de dar terra, e em nenhum momento a gente encontra Deus prometendo que depois levaria Abraão para o céu, de maneira nenhuma. Então é muito triste isso. E a gente vê na leitura que nós fizemos, de Salmo capítulo 2, que Deus também mandou que Jesus escolhesse. Ele fala de Jesus: pede e eu darei a terra, a herança, a terra por tua possessão, e o povo como herança. É o que ele diz, né? Deixa eu ver aqui. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, não é no céu. E ressuscitarei o decreto. O Senhor disse: tu és o meu filho, ó, e hoje te gerei. E pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Olha aí, né, irmão Nathaniel? Até o próprio Jesus Cristo, ele está falando aqui de Jesus, que ele disse: hoje eu te gerei. E ele disse que decretaria o seu reino sobre o monte Sião. E disse mais: pede e eu te darei as nações como tuas possessões, e a terra como herança até os confins da terra. Então Deus não prometeu para Abraão, nem prometeu para o filho dele, Jesus Cristo, que daria o céu. Jesus está lá por enquanto, né, aguardando o momento para Deus enviar novamente a ele para assumir o seu reinado, que é em Jerusalém. Louvado seja Deus. Então é muito importante isso, analisar. Levítico 25, 38. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para as Escrituras, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus, a Ele a honra e a glória e a adoração. Então diz aqui o seguinte: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Pois é, né, irmão Nathaniel? Para ser o vosso Deus. Eu tirei vocês da terra do Egito, para dar terra de Canaã, e para que eu seja o vosso Deus. Amém. Número 34, 1 e 2.
Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para a palavra do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Preste bem atenção para você aprender dessa palavra abençoada. Então vou ler aqui, graças a Deus, já localizei, diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, da ordem ao filho de Israel, e diz-lhe, quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. Explique mais uma vez, irmão. Leia mais uma vez, bem Amém. Alto e claro. Então diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem ao filho de Israel, e diz-lhe, quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. Glórias a Deus. Ele disse, essa é a que cairá como herança para vocês. Então, meus queridos, amados irmãos, muitos alegam que só foi naquela época a promessa deles possuir a terra. Não, a terra é para sempre. Não tem esse negócio, né, como fala ali Eclesiástico 1:4, que geração vem, geração vai, mas a terra permanece para sempre. E quando chega Isaías 45:18, e Deus criou a terra, não foi para que ela vivesse vazia, mas para que ela fosse habitada. Louvado seja Deus. Não. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. E é isso aí. Vamos que vamos. Irmão Nathanael, tem outra pergunta? Amém, graças a Deus. Então vamos aqui, louvado seja o nosso Deus. Nossa segunda pergunta: muito tempo depois do retorno dos hebreus a Canaã, houve a mudança do governo teocrático, que é o governo de Deus, para a monarquia, que já é um rei humano. O segundo rei de Israel escolheu uma importante cidade para ser sede do reino. Quem era esse rei e qual essa cidade, pastor Mineiro? Pronto, segundo Samuel 5, versículo 1 a 7 e o versículo 9. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para a palavra do nosso Deus, sempre aprendendo. Diz: então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo, eis-no aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saía e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, sobre os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos, Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo, não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Então aqui o versículo 9, assim habitou Davi na fortaleza e chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificando em redor desde Milo para dentro. Glórias a Deus. Então o primeiro rei foi Saul, segundo rei foi Davi, e ele tomou a Jebus, que habitava ali os jebuseus, que eles tinham tomado, né, que na época quem morava era Salém, né, Melquisedeque, era conhecido como Salém. Quando os jebuseus tomaram ali a cidade, aquele lugar, eles passou a ser conhecido como Jebus, né, que era a cidade que moravam os jebuseus, que foi invadida ali. E eles achavam que nunca mais sairia dali, porque se achava seguro. Mas Deus tinha uma promessa, que era aquela terra que Deus escolheu para dar para o seu povo. E Davi tomou, e ali foi edificada, e ali foi de onde Deus começou a abençoar cada vez mais. E Deus prometeu de firmar essa herança para o seu povo, para sempre. Já tinha feito essa promessa para Abraão, né? E realmente chegou no tempo que Davi passou
a reinar dali. E essa mesma terra que Deus promete te dá para Jesus Cristo reinar, tá bom? Vamos se preparar para o reino messiânico, porque Jesus Cristo breve pode voltar e nós temos que estar preparado, né, irmão Nathaniel? Pode voltar a qualquer hora, pode voltar a qualquer dia, pode voltar qualquer ano ou mês, mas temos que estar preparado porque está mais próximo do que quando Jesus passou a anunciar o evangelho, e desde quando que ele morreu, foi sido também, continuou sendo anunciado que Jesus voltaria, porque essa é a promessa de Deus para o seu povo. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, o que mais temos? Amém, graças a Deus, aleluia. Então damos continuidade, vamos aqui aprendendo sempre. Então nossa terceira pergunta: o que mais fez Davi em Jerusalém e o que fez Deus conforme os feitos de Davi, pastor Medeiros? Glórias a Deus. O que ele fez, né? São tantas coisas que ele fez, irmão Nathaniel, e nós vamos ver agora mesmo. Primeiros Reis, capítulo 11, versículo 32 e 36. Amém, graças a Deus. Então vamos para essa palavra abençoada. Você preste atenção para aprender mais, graças a Deus. Então, vamos aqui procurando as escrituras, porque é bom para a gente adquirir o entendimento desta palavra abençoada. Então, vamos lá, que diz o seguinte: porém ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade escolhi de todas as tribos de Israel. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidadela que escolhi para pôr ali o meu nome. Glórias a Deus, né? O que mais Davi fez em Jerusalém? O que fez Deus conforme os feitos, né? Primeira coisa, ele colocou a Arca da Aliança ali e foi edificando a Jerusalém, e Deus prometeu grandes bênçãos para ele. Segundas Crônicas 6, 5 e 6. Louvado seja Deus. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para a palavra do nosso Deus. Você preste atenção. Então, muito bom mesmo a gente entender as escrituras, como nos fortalece, graças a Deus. Pronto, então vamos aqui para a palavra desse Deus que é bom e maravilhoso. Aleluia. Diz o seguinte: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Porém escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo de Israel. 33, 4, Segundas Crônicas. Amém. Então vamos lá, diz aqui o seguinte: e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Quem fez isso, irmão Nathaniel? Manassés, né? Manassés fez isso, né? Fez que a cidade do Senhor se tornasse idólatra. E Deus ficou muito triste com isso, né? Por causa da maldade do povo. E Deus continua trabalhando para que um dia essa cidade volte a ser a cidade de adoração, né? Onde Jesus Cristo será ali o rei, e todas as nações subirão, né, para adorar o Senhor de ano em ano. Fora os que já habitam ali, vai habitar com ele ali. Mas as outras nações que habitar fora de Jerusalém, segundo o que está escrito, subirá de ano em ano, né, irmão Nathaniel? E em outras datas subirão de mês em mês, ou de um sábado a outro, para adorar o Senhor. É muito maravilhoso chegar o dia que Jesus Cristo estiver reinando aqui na terra. A paz será para sempre. Irmão Nathaniel, tem mais pergunta? Amém, temos sim, pastor Medeiro. Vamos lá para a nossa quarta perguntinha. Por Davi viver segundo o coração de Deus, o Eterno lhe fez uma promessa. Que promessa foi essa? Ela aponta para o futuro reino que virá do céu. Com certeza, vamos ver. 1 Samuel 16, 1 e 7. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para as escrituras. Muito bom mesmo a gente aprender a palavra do nosso Deus.
Bom sempre exaltar a esse Deus Todo-Poderoso. Então diz o seguinte: então diz o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenham provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra da Isaac em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Vamos ler aqui o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glórias a Deus. Então Deus mandou escolher outro rei, porque Saul tinha feito o que era mal diante dos olhos do Senhor, e Deus já tinha rejeitado por ele ser desobediente. E aqui a gente vê, irmão Nathaniel, que quando Samuel, Deus pediu para que Samuel fosse até lá, escolher o novo rei, ele ficou muito assustado, porque sabia que já tinha saído o decreto que Davi, que ele soubesse que surgisse outro rei, com certeza mandaria matar. E o Senhor ordenou a forma que ele falasse, que ele fizesse. E ele foi e fez como o Senhor ordenou. Deus é sábio, né? Amém. E ele foi lá, disse que ia sacrificar. E quando chegou na casa de Jessé, ele viu lá o Joabe, né? Amém. Eliabe, que era Eliabe, mais velho. É isso mesmo. E ele achou que era esse que o Senhor Deus ia escolher como rei, porque ele achou bonito, achou alto, né? E Deus disse para ele, porque até aí ele não tinha falado, ele só tinha visto e pensado no coração, né, irmão Nathaniel? Ele não tinha falado para o pai dele: é isso aí que vai ser o rei. Não, isso seria mais vergonhoso, né? Se ele disse: Deus mandou escolher isso aqui para ser rei. De maneira nenhuma. O Senhor é sábio. Samuel só tinha pensado, e o Senhor disse: olha, Samuel, não é isso aí não, nenhum desses aí. Aí ele perguntou: tem mais algum aí? Algum filho? Ele disse: tem, o mais novo. E quando chamou, e ele veio, e Deus disse: é isso aí. E Deus sabe escolher, né? Mesmo com as falhas de Davi, Deus continua amando Davi, continua amando que através dele o nome do Senhor não se apagaria ali na cidade de Jerusalém. E através da linhagem de Davi nasceu Jesus Cristo. Louvado seja Deus, o Rei que governará a terra. Louvado seja Deus. Não só a terra de Jerusalém, mas todo o planeta. Vamos lá, 1 Reis 11, 34 e 36 e 38. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para a palavra do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos sempre dar glória a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Então vamos aqui para as Escrituras. Você confira para aprender mais em nome de Jesus. Então diz o seguinte: porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem escolhi, o qual guardou meus mandamentos e meus estatutos. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhei para pôr ali o meu nome. E há de ser que esse ouvido surdo que eu te mandar e andare pelos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando meus estatutos e meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então, realmente, se ele tivesse obedecido, né, seria também firme o seu reino. Davi ficou até o final, até a velhicinha, morreu de velho, mas firme na fé, como Deus falou ali para o novo rei. Vamos ver mais, irmão Nathaniel. Atos 13, versículo 22 e 23. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para a palavra, uma palavra abençoada, graças a Deus. Amém. Então vamos para a palavra do nosso Deus. Diz aqui o seguinte:
E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Louvado seja Deus. Achei Davi segundo o que, irmão Nathaniel? Segundo o meu coração. Louvado Amém. seja Deus. Olha que benção, né? Isaías 11, versículo 1 a 5. Graças a Deus, vamos para a palavra do nosso Deus, essa palavra que nos orienta em nome de Jesus. Graças a Deus. Então diz aqui o seguinte: porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Apocalipse 5, versículo 10. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para a palavra do nosso Deus, uma palavra que nos orienta e edifica, graças a Deus. Então vamos lá. E para o nosso Deus, nos fizeste reis e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 20, versículo 6. Amém, é para já. Vamos aqui para essa palavra abençoada. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Glórias a Deus. Veja aí, meus queridos, amados ouvintes da palavra de Deus, a promessa que Deus fez a Abraão chegou a Davi. Deus fez outra promessa que continuaria dando a terra prometida, a cidade de Jerusalém. E veja onde chegou. Chegou que a herança para todos, né? Que Deus será um reino sacerdotal no reino de Deus, e bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Veja que do tronco de Jessé surgiria o rei, o Messias, e ele reinaria sobre toda a terra. Louvado seja Deus, irmão Nathaniel. Tem mais pergunta? Amém, temos sim, bastou aqui da pergunta. Vamos lá. Onde encontramos o primeiro relato de um rei sacerdote do Altíssimo? Qual a importância desse fato? Pronto, Gênesis 14, 18 a 20. Amém, graças a Deus, é para já. Então vamos meditar nessa palavra abençoada, graças a Deus. Então, muito importante você crer e obedecer a palavra do nosso Deus. E diz: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas suas mãos, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus, o primeiro rei sacerdotal encontrado em Jerusalém, que era conhecido como Salém, Melquisedeque, sacerdote do reino celestial, do rei do Deus eterno. Louvado seja Deus, primeiro sacerdote. Vamos ver, Salmo 110, 4. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para a palavra do nosso Deus. Oh glória, oh aleluia. Então vamos aqui pensando nessa palavra boa e maravilhosa, graças a Deus. Diz: e jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Glórias a Deus. Está falando aqui a respeito do Messias, Jesus Cristo, né? Seria um reino sacerdotal semelhante ao de Melquisedeque, seria para sempre. Hebreus 5, 6 e 10. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para a palavra do nosso Deus, uma palavra abençoada, graças a Deus. Então diz o seguinte, pronto, aqui. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, graças a Deus. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Já leu 10? Já.
Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33, irmão Antônio. Quem era? Amém. Amém, graças a Deus. Vamos lá lendo as escrituras. As escrituras nos direcionam, graças a Deus. Diz o seguinte: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Eita, que promessa boa, né? Vamos aguardar essa promessa, porque ainda não se cumpriu, tá? Então nós vimos aqui a história, a herança e o trono e a ira de Deus. Então nós temos que entender que a palavra de Deus é bem clara e é esclarecida para aqueles que aceitam a verdade. Por isso, Deus abençoe sua vida. Até a próxima programação. Amém. Até a próxima programação. Muito obrigado a todos. Em nome de Jesus, um grande abraço.